Porque o nosso argumento, pessoal, não é o argumento demoníaco de Charles Russell, tá bom? Não é o mesmo argumento demoníaco desses caras, não. Que pra mim é demoníaco, é Tá satânico, apelando, tá bom? Matheus? Tô Tá sendo apelando. sincero. Não, não tô apelando, não tô apelando. Você começou. Pois então, Agora cala a você, boca, deixa a Bíblia agora você falar, traz aguenta. o texto aí pra nós. O argumento satânico de Aí é dizer só que ataque, ó. Ataques. dizer Só que os ataque. 144 mil. Você vai ficar chorando aí, não vai deixar eu falar, mas eu vou falar Náusea, já assim. falou 1000 vezes e não Os consegue 144 refutar o que mil, disse. novamente, pessoal, os 144 mil não tem gentil. Fonte, Eu voz lancei da o minha desafio cabeça. para ele usou aí 4 minutos e não respondeu a minha pergunta que eu fiz para ele. Onde é que tem gentil em Apocalipse 7 e 4? De qual tribo que são gentios? Inclusive até citei Cornélio. Cornélio é de qual tribo aqui para estar nos 144 mil? Tá negando o texto direto, dizendo que tem gentil aqui dentro dos 144 mil. Não tem. Agora, esse grupo, Adriano, esse grupo de Apocalipse capítulo 5 que você tanto está querendo dizer e não conseguiu mostrar ainda, tá bom? Ainda. Não conseguiu mostrar, como é que se diz? Deixa eu tirar o print aqui para botar na tela. Não conseguiu mostrar ainda, onde está os 144 mil no capítulo 5. Não conseguiu mostrar ainda. Mas eu vou te mostrar quem é aquele povo ali do Apocalipse 5, na prática. Porque diferente de você, eu falo e provo quem são. A grande multidão. Aquele povo ali é a grande multidão. O povo que está em Apocalipse 5 é a grande multidão. Olha o que diz aqui Apocalipse 5:9. Olha o que diz aqui. E havendo aberto, tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões postaram-se diante do trono do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Esses aqui que estão falando sobre os povos. Eles cantavam dizendo que nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Eles foram comprados de todo povo, língua e nação. Não podem se encaixar nos 144 mil, porque os 144 mil são somente judeus. Então, onde que eles se encaixam? Na grande multidão. Eles só podem se encaixar na grande multidão. Aqui, eu vou botar o texto aqui na tela. Mateus, leu 10, pelo amor de Deus. Ô, cidadão, você pode tentar... Aqui, Leu ó, 10, tá o print cara. na tela. Leu 10. Eu vou ler o que 5, me 10. apraz, o que eu quero ler. Tá bom? Com certeza, porque o 10 fala que a grande multidão vai ser rei, no Aqui, céu, ó. rei sacerdote no céu. A Todos grande somos multidão. reis. Até eu agora sou rei. Quanto mais Agora, essa isso grande aqui é pro multidão. futuro, cara. Isso aqui é pro futuro. Ele né, nos agora, fez pretérito perfeito do indicativo. Ele nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 7:9, pessoal, olha o que diz aqui, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono. Adriano, onde é que é o trono de Deus, Adriano? Não é no céu, Adriano? O trono de Olha, Deus não é no céu? olha a palavra grega que tá aí, porque você Sim, vai saber. por favor, cidadão. Qual a palavra grega? Olha a palavra grega aí. Se tu for puxar no grego, qual tu versículo? apanha, Adriano. No versículo. Qual versículo, Adriano? Nesse que você tá lendo. Hã? Nesse que você tá lendo, Mateus. Mas você quer a palavra de quê? De trono? Não. Tu tá discutindo o que? E você quer que palavra, meu filho, seja específico. Parece que eu tô conversando com um bebê que começou a estudar teologia ontem. Mateus, Olha aí para a de palavra ataque, em grego. Mateus, Cara, para de olha ataque, só, cara. porque Tu, ó, ataque não é vou falar pra tu uma argumento, coisa. Tu é um debatedor há tanto tempo, cara. Há tanto tempo que começou tu o debate. ataque, Tu tem tanta técnica de debate, ainda tá igual um menininho. Tu tava insultando ele agora, hein, Adriano? Tu passasse Mas o é tempo você todo que tá insultando ele, eu tava atacando, ajudando, tu insultando ele, agora tá se fazendo de vítima agora. Mateus, lê aí pra nós a palavra olha aqui, pessoal. hebraica, Deixa que eu ler o aparece no texto, versículo Adriano, por 9. favor. No versículo 9, lê aí o versículo Meu 9. Deus do grego céu, eu não aí pra posso nós. ler, mano. A palavra diante do trono, diante. Metatota idopolos óquilos. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão. Disse Donamai, que ninguém podia aritêmio, enumerar, contar.
Equipas etnos folai, de todas as tribos. Laos, kai glossessa, de todas as tribos, povos e línguas. Estai-me línguas. Estai-me tronos, de pé diante do trono. Onde é o trono de Deus, Adriano? É no céu. Não, me fala sobre essa palavra diante aí, por gentileza. O trono de Deus, silêncio, cidadão. O trono de Deus é no céu. Só existe um lugar para o trono de Deus. O próprio autor, salvo engano, de Isaías, o próprio Eterno diz, salvo engano, no capítulo 66, dizendo: o meu trono é o céu, e a terra é como escabelo para os meus pés. E o trono de Deus é no céu, lá está o trono dele. Então essa grande multidão está onde? No céu, derrubando a teoria do teu tão querido Russell, que afirmou e afirma até hoje nos seus livros que somente os 144 mil vão para o céu. Somente ele que afirma isso. E esse texto detona, porque a grande multidão do capítulo 5, que você não conseguiu mostrar 144 mil lá, aqui está diante de Deus e no céu, destroçando a tua teologia ridícula que tu está fazendo aqui, destroçando. Entendi. Então, eu finalizo dizendo, pessoal, os 144 mil não tem nada a ver com gentil. 144 mil são 12 mil judeus de cada tribo. Volta a pergunta: se os 144 mil eles fazem parte deles gentios, por que em Apocalipse 7 não registra gentios? Por que não registra? Explica pra gente, por favor. Terminou? Bom, acho que ele terminou. Eu pedi pro Mateus, olha, que o Mateus fica vomitando grego aí para vocês, para dizer que ele sabe alguma coisa, mas não sabe de absolutamente nada. Primeira coisa, o Mateus só está repetindo o argumento dele de Apocalipse capítulo 7 e ignorando completamente todo o contexto amplo da Bíblia. Ou seja, se a Bíblia dele rasgar Apocalipse capítulo 7, o argumento dele não serve para nada. Segundo ponto, o Mateus não analisa o contexto completo da Bíblia. Eu voltei lá em Jesus, que falou com o judeu, dizendo que estabeleceria um pacto com eles para um reino. Ou seja, somente para os 12 apóstolos, foi para 11 na verdade, somente para 11 apóstolos Jesus falou isso. Não foi para todos os discípulos. De onde o Mateus tirou que a grande multidão vai ser rei lá no céu, gente? Da cabeça dele. Qual foi o texto bíblico que o Mateus usou para provar que a grande multidão vai ser rei e sacerdote no céu? Cara, isso é tão absurdo quanto dizer que toda a nação de Israel era levita. Porque lá na nação de Israel tinha um sumo sacerdote, o sacerdote e os súditos do reino de Deus, que era a nação. Na cabeça teológica do Mateus, todo mundo só vai ser rei. E detalhe, né? A Bíblia diz que o reino de Deus terá súditos de mar a mar. Aí eu pergunto, se todo mundo vai ser rei, Mateus, como o diabo é que o reino vai ter súdito? Então não faz sentido, a conta do Mateus aí teologicamente não fecha. Terceiro ponto, o Mateus não atacou em nenhum momento o meu argumento, porque eu mostrei para ele na Bíblia que os 144 mil são compostos de pessoas de todas as nações que foram compradas no capítulo 5. No capítulo 7 mostra um padrão organizacional. E se o Mateus conhecesse alguma coisa da Bíblia, ele ia ver que as nações que são citadas no Apocalipse capítulo 7 não é as mesmas que está sendo citada em Êxodo, por exemplo. Quando há a divisão lá do reino de 10 e 2. Ele não sabe disso. Ele não sabe que as nações que são, as tribos, né, na verdade, que são citadas em Apocalipse 7, não é 100% a mesma que está sendo citada em Êxodo. Ou seja, a argumentação do Mateus, mais uma vez, desce para o ralo. Aí ele trouxe o argumento, gente, que é assim, ó. Se um de vocês falasse esse argumento que o Mateus trouxe, eu ia relevar, porque vocês não estudam grego. Mas um cara que arrota grego aí, como se ele falasse fluentemente o idioma, e abandonou. Eu disse, cara, lê Apocalipse 7, versículo 9 ao 11, no texto grego. Sabe por que ele não foi para o texto grego? Porque, de fato, lá aparece a palavra diante do trono. Aí, o trono está onde? Está no céu. Então, a grande multidão está no céu. Segundo, esse argumento não prova que a grande multidão ela é 100% composta de reis. Aí é da cabeça dele, não da Bíblia.
O único texto que o Mateus leu foi Apocalipse capítulo 7, que já foi refutado, porque não são as mesmas tribos. Pode ir, Mateus, no chat GPT para tu ver que não é. Segundo, dizer que a grande multidão, todo mundo vai ser rei, e ele não citou um texto disso, talvez Inventares capítulo 1, versículo 71, que só existe na cabeça dele. Terceiro, vamos refutar a ideia de que a grande multidão está diante lá do trono, lá no céu? A palavra grega que aparece aí, Mateus, não deixa você ter essa interpretação, viu? Por quê? Davi, por exemplo, dançou perante Jeová. A palavra hebraica que aparece lá é a mesma que aparece em Apocalipse capítulo 7. Aí eu pergunto para você, Davi foi lá pro céu dançar diante do trono de Jeová? Na tua teologia, sim, né? Muita coisa a Bíblia fala que aconteceu perante Deus, ou diante de Deus. Todas as coisas estão diante de Deus. Quer dizer que está todo mundo lá no céu? Mano, pelo amor de Deus, cara, para de falar besteira, Mateus, idiotizar as pessoas. Porque pelo fato de tu falar grego, de tu ler grego, de tu ter um léxico na tua casa, o que não torna você fluente em grego, não quer dizer que tu sabe tudo da Bíblia não, cara. Você pode até parecer que sabe alguma coisa no meio de quem não sabe nada. Mas quando do outro lado tem uma testemunha de Jeová, aí a conversa é outra. Para te mostrar, e eu vou deixar você, Mateus, é você que vai se autorrefutar. Faça uma análise gramatical do texto, em especial da expressão diante do trono, no versículo que fala da grande multidão. E aí você vai mostrar para nós se a grande multidão ela está diante na presença de Deus ou se é diante dos olhos de Deus. E o texto, a palavra hebraica que aparece lá, vai afundar ainda mais a sua teologiazinha furada. Só para você saber, viu? A palavra que aparece lá é enopion. E enopion, Mateus, no dado contexto, não se refere à presença de Deus ou na presença de Deus. A grande multidão ela vai ficar na terra e essa afirmação é sustentada por diversos textos da Bíblia, como por exemplo Gênesis capítulo 1 ao 3. Deus não colocou Abraão na terra, no céu não, querido. O propósito de Deus não é que humanos vão viver no céu, não. A terra ele deu para a humanidade. Os céus pertencem a Deus. Os humanos vão sempre viver na terra, Mateus, na terra. Só quem vai para o céu são esses em Apocalipse capítulo 5. Vão ser reis e sacerdotes dos súditos de Deus que vivem na terra, Mateus. Terra, Mateus. À vista de Deus, diante de Deus, não na presença literal de Deus, meu caro. Somente os 144 mil é que tem esse privilégio, juntamente com os anjos. E Jesus Cristo, claro. E esses são os TJ, é? Não. São os TJ, os 144 mil? Não são evangélicos, viu? Quem aqui acreditar, quem tá na janela e na live, 53 pessoas. Segundo a teologia tosca do Mateus e de outras religiões, né? Que alguém colocou na cabeça dele, evangélico não vai para o céu, trinitário não vai para o céu, batista, Deus é amor universal, desigrejado não vai para o céu. Só quem vai para o céu é quem mora em Israel. E detalhe, o Mateus não consegue provar que o judeu que está hoje morando lá em Israel pertence a qualquer uma das tribos que está mencionando em Apocalipse capítulo 7. Não se sabe mais, meu caro, sobre isso, mas o Mateus, que é iluminado pela Trindade, sabe. Detalhe, ó, eu perguntei pro Mateus, não, ô papagaio, aí ô papagaio, não dá certo, papagaio, o cara vai falar o dia todinho aí? Não, eu vou terminar já, Matheus. Eu vou terminar 10 segundos. Não, acabou, tem a terminar não. Agora eu vou analisar gramaticalmente para o Mateus se os 12 apóstolos eram virgens. Eu vou analisar gramaticalmente o texto como você me pediu. E ele correu. Antes eu quero lhe fazer uma pergunta, porque o tempo inteiro você está dizendo que eu estou arrancando grego aqui. Muta o Adriano, já falou demais. Vou perguntar a você, Adriano. E não vou responder. Eu vou fazer aqui a análise gramatical. Ele não vai responder porque não sabe. Vou fazer a análise gramatical aqui, certinha, mas eu também vou lhe perguntar. Dentro desse texto, eu não vou responder.
Porque vai Qual a correr, tá função? correndo, tá Porque correndo. você não sabe, mas eu Não, vou fazer não, para não, todo não, mundo não. ver que você correu. Correu. Você Não correu. vou responder, meu querido. Não sei nem qual é a pergunta, Qual a mas eu não vou função responder. sintática do artigo I antes do particípio ercomenoi? Aí Como no eu já texto de disse. Apocalipse 7,14. E por que isso caracteriza o particípio substantivado? Essa é a pergunta que eu vou lhe fazer. Agora eu vou fazer Como eu já vocês que eu não sei nada de disse, grego. não vou Você disse que eu responder. não sei nada de grego. Agora vamos lá. O texto grego, pessoal. O texto grego que ele pediu para me fazer análise, que foi Apocalipse 7,9, diz assim: Metatauta eidon, kai e sol, okilos polos, estotes. Agora vamos analisar gramaticalmente o ponto decisivo aqui. A preposição que ele citou aí, que é enopion, que aparece aqui, ela aparece aqui na forma de preposição que rege o genitivo. Então, aqui, enopion, to, trono. Enopion, to, trono. Aqui o valor semântico do grego dele, de enopion, é na presença de, em posição diante de, em frente a. Ele nunca significa, que ele disse aí, nos olhos de... Cara, eu nunca pensei que ele fosse dizer isso, cara. E o cara tá dizendo que eu tô rotando o grego. O cara disse, literalmente, que enopion, ele disse que enopion, to, arnion, significa aos olhos de. Nada a ver, mano, nada a ver, mano. Isso significa na presença de, em posição diante de, em frente a. Se fosse diante dos olhos, o termo, o grego, ele exigiria. Como é que se diz, rapaz? Parece que é oftalmon. Teria que ser enopion ton oftalmon. Isso não aparece no texto. Não aparece no texto. O verbo estotes, que está no particípio perfeito ativo de esteme, ele significa estar em pé, estar colocado, ou seja, é uma presença real, posicionado. Não descreve percepção visual, ele descreve posição. Agora, novamente, eu trago aqui um paralelismo, que o Adriano não sabe fazer isso. Paralelismo sintático, tá bom? Enopion to tronon, kai enopion to arnion. O paralelismo dessas duas expressões, eu queria muito que o Adriano prestasse muita atenção, que o paralelismo dessas duas frases, ele mostra o mesmo local, a mesma relação espacial e o mesmo tipo de presença. Até porque o trono não tem olho para você dizer que está diante do olho. Né? O trono não tem olho. Para você dizer, estão diante do, sei lá, como você falou aí. O texto diz que eles estão diante do trono. Não é diante de Cristo, não é diante de Deus que está no trono, é diante do trono. Tá bom? O termo enopion aí, ele está ligado ao trono. E não aquele que está sentado no trono. Então, novamente, errou. Vim falar, aí eu fiz análise. Agora eu volto de novo. A mesma questão para você. Você disse que eu estou rotando o grego, eu volto para você a mesma questão. O porquê que dentro do texto aí, que está na sua tela aí, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, qual a função sintática do oi antes do particípio ercomenoi? E por que isso caracteriza um particípio substantivado? Essa pergunta que eu deixo para você. Correu. Não vai responder, não tem argumento. Correu. Deixa o tempo dele acabar. Resolveu, agora resolveu. Responde a minha pergunta, pô. Responde a minha pergunta. Fica enrolando, não. Você vem aqui coisa de grego, pergunta pro Matheus de grego, a gente torcida. Responde a Qual a pergunta. função sintática de oi antes do particípio ercomenoi? Responde aí. Ele vai responder com outra pergunta, Matheus. Eu vou responder no meu tempo. Vou responder no Dá meu tempo tempo. lá de olhar lá, dá tempo lá de olhar, de pesquisar, Ô, de tudo. Matheus, chat GPT ele foi usar, Matheus. Não, o Matheus já usou aqui, que ele disse que ele usou o chat GPT já. Quem tá usando é o Matheus. Melhor usar e falar certo do que fazer igual você, vir aqui errar aqui. Vai lá, Matheus. Terminou aí, Matheus, para passar para mim? Pronto. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha pro Matheus, tá? O Matheus disse que lá não pode se referir a ver, né? Porque não tem o termo olhos em grego, que é oftalmo. Aliás, Matheus, é um dos nomes para se referir à visão, tá? Tem outros. A nossa discussão aqui, Matheus, que tu quer ficar enchendo linguiça, igual um fariseu moderno,
é sobre essa palavra aqui, ó. Nossa discussão é só sobre essa palavra, que você disse que a grande multidão ela está lá no céu, na presença literal de Deus. Então, a nossa discussão é sobre essa palavra aqui, ó. E sobre essa palavra aqui, meu amigo, você está erradíssimo. Tanto é verdade que aqui o dicionário básico, viu, gente? Ó, Strong, do Napchurch, enopion, aí diz aqui, ó, é um neutro de um composto de 1722 e um derivado da palavra 3700. Preposição na presença de, diante. Aí, o dicionário aqui, grego, vai mostrar em que sentido ela está sendo aplicada. De um lugar ocupado. Naquele lugar, ó. Hello, moto. Naquele lugar que está diante, ou contra, oposto a alguém e para o qual alguém outro volta o seu quê, Mateus? Ô, mestrão, cadê? O seu olhar. Volta o seu olhar, exato, é na presença. É na presença, exato, é na presença. Exato. Mateus é meu tempo. Então aqui está dizendo. Exato, é na presença. Que aqui está dizendo que é de um lugar ocupado por alguém que está. Alguém outro volta o seu olhar. Exato, é na presença, é diante de, exato. Mateus, é o que eu falei. Fala. Respeite a minha vez de fala. Ô, mestrão, o cara não sabe ler um léxico, mestrão. Respeite a minha vez de fala. Então aqui, ó, o léxico está dizendo que o enopion se Ele não sabe ler um léxico, mestrão. a um lugar ocupado que está à vista de outro. Tá aqui, nós estamos vendo isso aqui. Ou seja, o Mateus disse, segundo a teologia que ele faz na casa dele, que ali para se olhar ou estar diante dos olhos tinha que ter a palavra enopion. Ele tirou isso de algum léxico, gente? Não. Ele usou uma regra que só existe na escrivanilha no quarto dele. Porque no léxico aqui está dizendo claramente, é um lugar ocupado que está diante da sua vista. Para ilustrar aqui, é como um cantor que está em cima de um palco e ele pode dizer que a multidão está diante dele. Mas ninguém está em cima do palco, está abaixo, onde a multidão fica. O cantor está numa parte mais acima e todas as pessoas que foram no evento estão diante ou à vista do cantor. É no mesmo sentido que está Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Ah, mas essa aí é a opinião do Adriano. Não, porque meu nome é Adriano Cruz, não é Strong. O Strong que está dizendo aqui, ó, volta o seu olhar, tem a ver com olhar, com campo de visão. Enopion tem esse significado. Tão verdade é que se o Mateus estivesse certo na teologia de escrivanilha de quarto, esse texto aqui, ó, de Lucas capítulo 1, versículo 15, aliás, Lucas capítulo 1, versículo 6, ambos eram justos, enopion de Deus, ou seja, essas pessoas aqui citadas, elas estavam no céu, Mateus, porque elas estavam também diante de Deus, ó. Se elas estavam diante de Deus e aqui é na presença literal de Deus lá no céu, meu amigo, essas pessoas já foram para o céu então, esses justos aqui. O que obviamente mostra que o Mateus está redondamente enganado. Diante de Deus não quer dizer, sim, literalmente na presença de Deus. Há ocasiões, como o caso de Lucas, que se refere apenas na visão, diante do campo de visão de Deus. Isso é reforçado no versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Ué, é lá no céu, é, Mateus? É lá no céu, Mateus? Aqui é enope, meu querido. E aqui não envolve o que você está dizendo, não. E aqui, ó, tem vários outros. Eu vou mostrar aqui, Lucas 8,47. Vá aprendendo aí, Mateus. Ou consultando no chat GPT. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou enopion. Olha como traduziram enopion nesse texto. Caso que estejam duvidando, viu? Ó, enopion, tá aqui, ó. Enopion. À vista de todo o povo. Agora, para a teologia gregoriana do Mateus, tinha que estar aqui oftalmo. O que é um absurdo alguém falar isso.
Ele acha que para se referir à visão só pode usar a palavra oftalmo, como se no grego não tivesse outras palavras para definir campo de visão, como é o caso de enópion. Então, Mateus, a grande multidão está à vista de Deus e não no céu. Bota aí na tela grande aí, papagaio. Bota aí na tela grande aí. Olha só. Aqui o meu. Acontece aqui em Apocalipse, ó. Apocalipse. Bota aí na tela grande, papagaio. Olha só, vou mexer como ele errou de novo. Oi? Direto, ó. Errou de novo, ó. Ele disse que enópion é só a vista, não pode ser presença, só. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Aqui é distante da besta? Ou é na frente da besta? Na presença da besta. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta. Aqui é diante dele, na frente dele. Olha que interessante. Olha qual é a palavra aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha qual é a palavra aí, ó. Enópion. Na frente dele. Novamente errou, novamente errou. Boa tarde, só para mim novamente. me situar aqui, na discussão em questão, o entendimento do defensor é que os 144 mil estão num lugar e a grande multidão estão em outro lugar, não estão juntos? Não, a grande multidão é a multidão de salvos que vão viver na terra e que estão diante da vista de Deus que está no céu. Agora, o Adriano, mas em que momento esses 144 vão para o céu? Porque eu não vejo aqui, só diz que eles são assinalados, né? Com o Espírito Santo, serão transformados num piscar de olhos, aí vão para o céu. Então, quando eles morrem. Mas isso não é toda a igreja lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro que serão transformados? Nos tempos bíblicos, toda a igreja era composta de cristãos ungidos, selados com o Espírito Santo. Então, se refere a eles. E é sobre eles que estamos falando. Ô, mestrão, o teu áudio tá ruim aí. O teu áudio acho que tá ruim. Mas agora, deixa só... Acho que eu não vou usar nem um minuto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tá usando enópio aí para versículos com pessoas na terra. Ele está usando o enópio aí em Apocalipse capítulo 5. A gente vai aqui ver onde essas pessoas estão aqui e depois a gente pega isso aí que você fez, essa referência aí que você deu aí, Adriano. Vamos ver se os textos aí, esses versículos que você trouxe, se as pessoas estão no céu diante de Deus e quais são essas daqui, aonde estão essas daqui no versículo capítulo 5. Eu vou ler o texto aqui. Aí você me explica, porque é muito fácil você jogar esses versículos aí e mostrar que as pessoas estão aqui na Terra, realmente. Todos os versículos que você mostrou aí, estão todos diante de Deus como justo aqui na Terra, beleza. Apocalipse capítulo 5, vou começar do 9 aqui. As tribos, tá do 8, atrás do 8, né, as 12 tribos. Então vamos do 9. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro. Com vestes brancas e segurando palmas, e clamando em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono. Peraí, aqui no versículo 10, a galera está em um certo lugar, só que o versículo 10 está mostrando que os anjos estão diante desse trono. Então vamos ver aqui. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono dos anciões. Bora ver onde é que os anciões estavam. E dos 4 seres viventes, e eles prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação, graça, honra, poder e força seja o nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes? Quem são estes aí, ó? Quem são estes vestidos de branco? Que é do versículo 10. Vamos lá. Vestido de branco. E de onde vieram? Peraí. Vamos lá. Respondeu: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tu tem como separar aqui essas pessoas aqui sendo branqueadas dos anciões e dos anjos aqui, Adriano? Dentro do texto?
Não, essa não é a pergunta que eu te fiz, não. Eu te perguntei aqui, eu li o texto, o que você mostrou uma coisa. Aí eu tô te mostrando o texto aqui. Então aonde esses caras aqui? No céu. E são essa quantidade todinha aqui, de tribos, lações e tudo isso aqui? Eita, estão no céu. Sim. Estão no céu? Sim. Então obrigado, Sabe já por que respondeu. estão no céu? Sabe por que estão no céu, Eita. papagaio? Porque no versículo 10 fala que eles vão reinar sobre. Aí eu queria que o Mateus nos explicasse no grego Não. Destruiu qual as é a testemunhas de definição Jeová, da mano. palavra Meu Deus, epi. velho. Nesses... É Calma, sobre, Mateus. é sobre. É Eu queria sobre. que você, Mateus, me explicasse. É sobre. Mas é sobre como? É. Em que sentido? Sobre espaço Em que geográfico. sentido? Sim, espaço geográfico. Então eles vão Acima. reinar acima da terra, correto? Pronto, se eles estão acima Mas da terra, quem? estão onde? Na Quem? terra? Os 144 mil. Não, Eles porque serão, a Nova meu Deus do Jerusalém céu, desce. Mateus, eles serão reis do sacerdote. Então, a Nova olha. Jerusalém desce. Agora, respondido isso, novamente eu volto aqui, pessoal, ó. Bota aí na tela grande, papagaio. Agora, porque assim, o mestrão tá aí. Bota na tela grande aí. O mestrão tá aí e o papagaio tá aí. Vocês viram o mestrão e o papagaio, Eu que vi, ele meu pediu pra me fazer análise. Ele pediu ou não pediu? Você fez e ele rejeitou. Eu fiz a análise. Agora eu vou fazer a mesma coisa pra ele, olha só. Apocalipse 13 e 12, pessoal. Só deixando claro, tá bom? Da primeira besta na sua presença, ou seja, uma besta que exerce o poder na frente da outra, na presença da outra. Aqui, ó. Olha Mateus. qual é aqui, pessoal. Seu áudio tá falhando. Palavra. Rumo ao áudio. Pessoal, o áudio do Matheus tá falhando. Vou ver aqui. Mateus, repete Vou aí. devolver a mesma Mateus. gentileza. A mesma gentileza eu vou Repete devolver. aí o teu... Por favor. Pera aí, pô. Repete o que tu tava falando, que teu áudio tava picotando aí, ninguém escutou nada. Tá ouvindo aí? Beleza? Olha aqui, ó. O texto aqui de Apocalipse 13, 12 diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, diante dela. E a palavra presença aqui é nopion. Então pode ser também de frente, uma pessoa que está na frente da outra, tá bom? Uma besta na frente da outra. Agora continuando aqui. E a palavra aqui, ó, olha qual é a palavra, ó. Enopion. Tá vendo aí? Então não significa só isso aí que você falou, não. Agora, continuando aqui, eu vou devolver a gentileza. Eu queria que você fizesse uma análise gramatical aqui, ó, no texto de Apocalipse 7 e 9. Fizesse uma análise gramatical direitinho, análise morfossintática, e só me respondesse só uma questão, meu querido irmão. O Enopion aí, ele tá ligado ao que aí? Ao trono ou a Deus? O Enopion aí. A Deus que tá no trono. Pronto. Então, o Enopion, vou repetir de novo. O Enopion aí está ligado a Deus ou ao trono? Ao trono. Ao trono, vamos lá. Em João capítulo 7, versículo 9, João usa o particípio estotes com Enopion. Em vez de o verbo de percepção, que inclusive você disse, foi certo, não só tem oftalmo, mas tem também opal, que é o ropal, que é um verbo de percepção. Agora eu pergunto a você, por que João ele usa o particípio perfeito ativo stotes com o enopio em vez de o verbo de percepção, opal? E como é que essa escolha gramatical ela define a presença espacial real dentro do trono? Não é uma observação nos olhos de Deus. Como é isso? Eu acabei de dizer exatamente o contrário. João, que falava grego, que era fluente em grego, não um cara que lê gramática no quarto, ele usa a palavra que ele dá a ideia de que é o melhor sentido que ele vai transmitir para o povo na carta. E quando ele faz isso, ele coloca o enopion. Obviamente que quem está lendo a carta, Mateus, não ia entender que eles iriam para o céu. Não era crença judaica. Eu não te perguntei nada disso, Adriano. Adriano, pelo amor de Deus, tu não cansa, velho. Eu não te perguntei nada disso, mano. Meu Deus, cara. Eu te fiz uma pergunta gramatical, cara. Eu não te perguntei nada disso, cara. Vamos lá. O enopion, o termo enopion. É um debate. Ele governa o trono ou o cordeiro? Responde pra mim.
O Enopion governa o trono. Ele governa. O termo Enopion governa trono ou cordeiro? Mateus, prove que eu estou errado ou vai chorar no seu quarto. Estou lhe perguntando, Enopion governa trono ou cordeiro? Hã? Infute ou vai chorar no seu quarto. Ixi. Não sabe não responder, não? Qual é aquele domínio que ele governa, não? Pela milésima vez, tu tem algum problema, só pode. Você não respondeu, não? Responde, pô. Sabe não? Se tu disser que não sabe, se tu disser que não sabe, eu explico, pô. Sabe não? Só fala assim, eu sei não, Matheus. Eu já respondi, Matheus. Eu disse que a palavra ele é o quê? Ele é o quê? Repeta aí. A palavra Enopion está intrinsecamente ligada à palavra trono. Agora prove que eu... Opa, peraí. Agora, ô papagaio, agora ele deu tiro no pé. Agora, olha só, pessoal. O que é Enopion? Ele está dizendo que Enopion é estar à vista. Ele disse que Enopion é estar à vista. O trono tem olho? O trono tem olho? O trono vê? O trono enxerga? Meu Deus A palavra Enopion ligada ao trono, a palavra Enopion ligada ao trono, ela trata a presença real. Sabe por quê? Sabe por quê, meu querido? Porque o trono não tem olho. Por isso que não é... A questão ali não é visível. Não, gente. Não é estar diante da visão. É estar diante da presença dele, estar diante do trono dele. É por isso que aqui se encaixa... É por isso que aqui se encaixa esse termo semântico, que apesar da palavra ser polissêmica, o termo semântico que lhe cabe aqui é justamente esse, estar diante da presença, estar diante dele, diante do trono. Agora, novamente, o Enopion aqui aparece como uma preposição locativa, que você não conseguiu responder. Que ele sempre rege o caso genitivo, onde ele indica posição, presença e localização real, diante da presença de em frente a. Agora, por que Enopion ele governa trono, pessoal? Porque Enopion ele exige um complemento do genitivo, que é o tutronu. É o genitivo no singular de tronos, onde a função dele é objeto de preposição e não é sujeito e nem metafórico, como tem muita gente dizendo aí, que é metáfora, sei lá, é simbólico. Não é também. Entendeu? Então a prova irrefutável é que se Enopion significasse diante dos olhos ou sob a observação, então Enopion, trono, seria impossível semanticamente. Impossível. Rapaz, nem o Willer Lopes usou esse argumento fenomenal para me refutar em relação a isso. Cara, agora falta você devolver. Vou jogar me refuta toalha. dentro do meu argumento. Vou jogar me refuta dentro do meu argumento, pô. Não fica falando do meu argumento, não. Me refuta dentro dele. Vou confessar, gente. Use a gramática. Tá bom, Matheus, eu vou confessar. Eu fui refutado. O argumento que me refutou ali não pode ser a vista de Deus, aliás, do trono, porque o trono não tem olhos. Deixa o mestrão falar aí, Perdi, joguei a toalha. Perdi com esse argumento. Fala, mestrão. Fala, mestrão. Matheus, vê se tá melhor, papagaio. Melhorou? Eu aumentei aqui. Fala um pouquinho mais perto. Safado, mestrão. Tá abafado? Então tá bom, vai, fala vocês aí. Ó, Não, deve ter Dá alguma pra coisa. ouvir, pô, dá pra ouvir, pô. Tá ouvindo, Microfone. Matheus? Dá pra ouvir Não, agora não, um pouquinho, fala vai. Ó, eu aumentei no máximo aqui, vê se tá bom. Cara, deve ter alguma coisa tampando o microfone do teu celular aí, ó. Então tá bom. Então daqui a pouco eu falo. Abre Tá outra usando rodada. fone tu, mestrão? Tá usando fone tu, Não, pior que não, mestre. É que eu mandei arrumar o celular esses dias, não sei o que deu, ele ficou assim. Mas tá dando pra ouvir, pô. Fala aí. Mas dá pra ouvir Dá pra te normal? entender, mas tem que forçar um pouco. Dá. Tá Oi. bom. É assim, ó, se vocês fecharem o áudio, aí eu consigo externar um pouquinho o que eu penso. É assim, pessoal, nessa postura eu concordo com o Matheus. E olha que eu tenho muitas discordâncias com o Matheus Oliveira, várias, principalmente na área soteriológica, eclesiológica, na área de família. Nós tivemos já algumas divergências, mas nessa, o Matheus Oliveira tá certo. Gente, não tem como negar a igreja no céu. É assim, ó, para que a teologia moderna negue a igreja habitando no céu com Cristo,
eles têm que negar que Jesus não está no céu. E aí o esforço vai ser absurdo. Porque qual é o teólogo, qual é o leitor bíblico em sã consciência que vai negar que a igreja está no céu? Concorda, papagaio? Mestrão, tá, só uma pergunta. Mas esse céu aqui já pode ser o novo céus e nova terra, ou é essencialmente lá no céu onde Deus habita hoje, supostamente? Eu acho que ele entrou num contexto errado, mestrão. Mestrão, a gente não está discutindo aqui se a igreja vai ou não para o céu. Não é essa a discussão. Você não acredita que ela vai. Eu também não, nós testemunhas de Jeová acreditamos, por isso nós não estamos discutindo isso. A nossa discussão é Apocalipse 7:9, ali fala da grande multidão. É contrário aos 144 mil. Todos nós aqui concordamos que os 144 mil vão para o céu, independente de se é judeu ou não judeu, a discussão é sobre isso. A discussão aqui é sobre Apocalipse 7:9, que fala que a grande multidão está diante do trono. Essa grande multidão são os súditos do reino de Deus. O Mateus está dizendo que eles vão também para o céu, porque eles estão diante do trono. Nós, testemunhas de Jeová, discordamos veementemente disso, porque a grande multidão vive na terra, à vista de Deus, enópio. Mas tu acabou, Adriano, tu acabou de linkar o capítulo 5 com o capítulo 7 e o 14 e o 5 lá. Tem aquela grande multidão que não pode contar. Não. Ali os 5 são os 144 mil, porque eles serão reis e sacerdotes. Esses reis e sacerdotes é uma quantidade limitada de pessoas. São os 144 mil. Eles vão reinar acima da terra. Então, se existe um reino no céu, tem que ter os súditos. E na terra é que eles vão estar. Eles serão reinados, serão súditos desse reino que está no céu. Composto por Deus, Jesus e os 144 mil. Então, no caso, esses 144 aí, ninguém nunca viu engano na sua boca. E eles são castrados também, não é isso? Não, foi o que eu perguntei pro Mateus, ele não respondeu. Essa virgindade aí não se refere à virgindade física, de não ter tido contato com mulheres, mas sim espiritual. Lembra que em Apocalipse fala de uma meretriz? Então, esses aí nunca tiveram contaminação teológica, espiritual, com a meretriz, a grande Babilônia. O que o Adriano está falando, inclusive, quem concorda com ele nesse ponto é o Severino Pedro da Silva. Ele diz que realmente essa virgindade ela não é necessariamente física. Isso é verdade. Não se contaminou com mulheres, né? Olha aí, mestrão. Mestrão, Apocalipse 5:9, mestrão. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Tem 144 mil aqui, mestrão? Nesse texto, mestrão? Não, querido, não tem. Aí não tem, não. É impossível, mestrão. Mestrão, o que está acontecendo aqui... Concordo com o Mateus. Eu também concordo. Todo mundo... O que tá... Deixa eu botar o texto aqui que eu botei no começo. O que está acontecendo? O seu áudio está travando, filho. Tu concorda com o que? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, não fala sobre a quantidade 144 mil. Agora é quantidade para pagar agora. Agora é quantidade. Não, esse cara fala é mestre. Da quantidade. Ele fala da quantidade. Esse cara é mestre, mano. Esse cara é Ele fala da quantidade, bora lá. Ô, Mateus, deixa eu fazer uma pergunta aí pro Mateus. Mateus. Ô, Mateus, deixa eu fazer uma pergunta. Por que lá na frente, em Apocalipse 12, o que diz lá que foram comprados, Apocalipse 14, no 2, diz que apenas 144 mil foram comprados da terra. Apocalipse 14, 2. No 4, 14, não fala 3. isso lá. Lá não no fala 4 isso. Fala assim, ó. Eles foram comprados dentro da humanidade. Leia o texto. Não fala isso. Peraí, rapidinho. Ele vai ler o Apocalipse 14. Mas o Apocalipse 5 aqui, ele tá dando o número exato dos 144 mil. Quando ele acaba no versículo 8, o número exato de todas as tribos, ele vai para o 9 dizendo assim: depois olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, aqui é nações, né?
tribos, povo e línguas de pé diante do trono de Deus. Aqui não está se tratando dos 144 mil mais não. Não, não tá mesmo. Mas lá na frente, João, ele esqueceu disso aí? Eita, não Calma, tá. meu cara, Não calma, tá. meu amiguinho, Agora é briga de TJ calma. agora. Agora é briga de TJ Calma, que o agora. negócio Agora aqui é não o com a gente. seguinte. Agora aqui é o seguinte. Do versículo 1 ao 8, ele está tratando sobre as 12 tribos. Aqui tá perfeito. Quando ele começa no 9, já não é mais as 12 tribos. Agora ele vai dizer outros povos agora. Ó. Pois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamaram em alta voz. Aqui eles já estão cantando, ó, o cântico aqui, ó. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os... Ele não para aqui dizendo que é na terra, não. Agora ele vai continuar quem é que está lá. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono. Se os anjos estão ao redor do trono, se o trono aqui é uma coisa e o trono no 10 e no 9 é outro, então a minha leitura aqui fica por aqui, cara. Fica por aqui e acaba pra mim. Ô papagaio, você é TJ, hein? Ô papagaio, não é um estudo só, né, que os se chamam de Jovadão em todo o Brasil, né? Não é, mestrão, não é um estudo só que dão, né? Não é, mestrão? Assim, Deus me livre. Não é, mestrão? Não é só um estudo que dão em todo o Brasil, né? É assim. O porquê que tem... Então, Adriano, por que agora vocês entraram em colapso? Você está dizendo que Apocalipse 5... Você está dizendo que Apocalipse 5 lá é 144 mil. Valdemar agora disse que não é. Como é isso? Não. Você disse que lá em Apocalipse 5 não tem os 144 mil. Eu disse, eu concordo. Lá fala Então, sobre a função dos 144 mil, que é ser reis e sacerdotes. Não, não é 14 não. É 14 não. E quem são os 144 mil? Pera aí, Zóio de Gato, tu chegou no meio da conversa. Não é no 14 não, Adriano, é no 5, no 5. Eu tô falando do 5, no capítulo 5, lá não fala sobre a quantidade, fala sobre a função. Eles serão reis e sacerdotes. E qual o texto que fala da quantidade? Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. A Apocalipse quem são? 7 fala da quantidade. Então, tá bom, então vamos lá. Peraí, pessoal, peraí. Agora vamos entender, ó. Apocalipse 7, ó, olha só, viu, pessoal? É pra rir, ó. Apocalipse 7 fala sobre a quantidade, ó. E eu vi o número dos selados e eram 144 mil, beleza. Apocalipse 7 tá dizendo que é 144 mil. Agora o 14... O 14, ele diz que é uma grande multidão. Qual contagem que tá certa? Não, pô. 14, leia o texto. Não. Depois dessas coisas, eu olhei eis aqui uma multidão. Qual é a contagem certa? A grande multidão aparece em Apocalipse 7:9. Depois existe um tempo aí, 7 e 9. No capítulo, Sim, 7, vamos lá. no capítulo 7 fala primeiro dos 144 mil, depois fala da grande multidão. Um é possível contar. Isso. Lá tem 144 mil. Né? Na outra, não. É uma grande multidão que nenhum homem poderia contar. É um outro grupo. Lembra que Jesus falou? Então, mas você falou que tem duas contagens. Uma no capítulo 7 e qual é a outra? No capítulo 7 também, se referindo agora à grande multidão. Então, mas você falou que tem duas contagens, dos 144 mil. Você disse que tem uma contagem no capítulo 7 e outra em qual? Eita, vai explodir aí, Zó de Gato. Vai explodir aí. No capítulo 7 define a quantidade de cristãos que vão para o céu. Os 144 mil são os cristãos selados. Uma contagem. A outra contagem que tem em Apocalipse capítulo 7 é da grande multidão, que não se define a quantidade de pessoas. Por isso que é chamado de grande multidão. Texto por que a diferença dos 144 mil com a grande multidão? O que é que eles têm de especial e a grande multidão não tem? O capítulo 5. No capítulo 5 fala que Jesus, por meio da sua morte, comprou pessoas para Deus, e dessas pessoas que foram compradas por ele, ele fez elas serem reis e sacerdotes que vão reinar sobre a terra. Esses são os 144 mil que serão reis e sacerdotes. Mas onde está escrito? Isso, a pergunta é... Onde está escrito? Calma, Zóio de Gato, faz uma hora que eu tô aqui. Fazer uma perguntinha.
Não, calma, não dá para responder duas de uma vez. Tá bom, faz aí. Faz aí. Mas por que essa separação de 144 para com a grande multidão? O que eles têm de especial que a grande multidão não tem? Qual foi o pecado da grande multidão, a diferença entre eles? Porque eu entendo que os 144 mil e a grande multidão estão em pé de igualdade, não há uma diferença, assim. E entendo que com base a 1 Pedro aqui 2:9, toda a igreja, né, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz, que fomos chamados para ser reis e sacerdotes, toda a igreja. E por que essa diferença entre os 144 para a grande multidão? Isso aí já vai na mesma linha de entendimento da repartição dos dons lá, que é o que a Assembleia também entende, que é aquele que tem galardão, né? O que tem galardão vai reinar sobre os outros. Não está muito diferente, não. Ô, Davi, deixa eu fazer uma pergunta aí. Calma, Zezé de Gato, deixa que ver a a diferença dos 144 mil para a grande multidão. Ué, a diferença é que os 144 mil, eles são judeus. A grande multidão, não. A grande multidão são povos de todas as tribos, tanto judeu como gentil, como... Essa é a diferença que o... Bota aí a tela grande, pessoal, para mostrar o texto. Essa é a diferença que é claramente... Oi, mestrão. Desliga aí, Zé de Gato, foi muito barulho, pô. Fecha o áudio aí, Zé de Gato. Ô, Matheus, né? A pergunta já vai, né? O judeu não tem que ser salvo pela graça também, por Cristo? Irmão, não tem nada a ver aqui, irmão. De graça, não tem nada a ver de graça o texto de Apocalipse 5, não. Não. Bota aí na tela grande aí, não estou falando do texto. A salvação não tem que ser pelo sangue de Cristo? Exato. Fala, Matheus, explica. Bota aí na tela grande aí, pessoal. Olha só. A questão que está acontecendo aqui, eu não sei se é uma negação de texto, mas olha, Apocalipse 5:9 diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua, povo e nação. Só pegando disso, a gente já sabe que aqui tem europeu, americano, asiático, africano e etc. Só tirando por esse texto. Verdade. O texto de Apocalipse, no capítulo 7, olha o que ele mostra aqui. Ele já mostra outro grupo. Deixa eu botar aqui na tela. Já mostra outro grupo. Olha o grupo que ele mostra aqui. Foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Esse grupo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E eu vi o número dos selados. E eu vi o número dos selados e era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí a gente faz uma pergunta para o texto, pessoal. A gente tem que perguntar o texto. O seu áudio tá travando, filho. Pergunta. A João, vou fazer uma pergunta para João aqui. João. Pasmem, mestrão. Disseram aqui na live, há poucos minutos atrás, que no meio desses 144 mil estava Cornélio. Disseram aqui na live. No meio dos 144 mil estava Cornélio. Agora eu vou... Aí a gente pergunta a João. João, que foi isso? Cornélio estava no meio desses 144 mil, João? Aí João responde: não. Por que não, João? Ele explica. Porque existe um número, Mateus. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Existe gentil da tribo de Judá? Não. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Tem gentil da tribo de Ruben? Também não sei não, acho que não tem não. Será que tem, mestrão? Da tribo de Gade, 12 mil selados. Eu poderia continuar aqui até o versículo 8, mas não acho necessário. Não existe gentil nos 144 mil. Agora, onde aparece gentil, pessoal? Sabe onde é que aparece? Aqui, ó. Apocalipse, 9. capítulo 7. Foram selados por meio de quem? Através do versículo de número 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão. Marco Antônio, meu Deus. E olhei, depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. A única saída para o TJ é ou dizer que esse povo aqui é o mesmo do capítulo 5, porque lá também tem. Porque se no capítulo 5 é os 144 mil, aqui também é, pô. São de todas as tribos e nação lá no capítulo 5. Por que aqui não pode ser?
Não, Mateus. Veja que aqui Deixa eu fazer entra uma pergunta incongruência. agora, rapidinho. Deixa eu fazer uma Mateus, pergunta agora, deixa eu te perguntar uma rapidinho. coisa. Esses Onde judeus tá que você escrito- acredita, esses Ó, judeus que calma aí. você acredita, Vai, eles Zóio. são reis e sacerdotes, é? Calma aí, deixa eu fazer uma Todos pergunta. nós somos Onde está sacerdote, dizendo, Adriano, meu Deus. Todos Peraí, nós. peraí, Matheus, rapidinho. Vai, Zói. onde no texto está dizendo que esses 144 mil são as pessoas escolhidas para ir para o céu? Somente eles vão para o céu. Onde está escrito isso aí? É outro problema pra ele. Onde está É outro escrito que problema os pra ele. 144 mil são os escolhidos para ir para o céu? Só eles vão para o céu. Onde está escrito isso aí? Responde aí, Mateus, já que tu crê que judeu de hoje vai pro céu, e tu não vai. A questão não é minha, não. Essa questão é sua, sabe por quê? Porque quem Por quê? estabeleceu que somente. Calma aí. Escuta aí, tô respondendo. Quem estabeleceu que somente os 144 mil vão para o céu, quem estabeleceu isso não fui eu, não. Quem estabeleceu Foi o isso foi CJ. Charles Russell, o teu Tá, mas você fundador também da acredita, tua denominação. Ele mesmo Você também disse e acredita, pregou. Mateus? Ó, ele, calma aí, Adriano. Ele disse e pregou durante toda a sua vida, até morrer, ensinou aos antepassados seus que lhe ensinaram que só quem vai para o céu, que só que não é fala minha, é fala de Charles Russell. Ele disse Tá. que só quem vai para o céu é 144 mil. Ele que disse. Agora, o que eu creio? Mentiu? João O mentiu? que eu creio? João mentiu, O Mateus? que eu creio, Deixa eu agora o que eu creio, não é que 144 mil vão para o céu. O que eu creio é na promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ele prometeu Certo, em mas, João Mateus, capítulo 14. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Mas veja Agora bem, a segura essa pergunta do lapada. Zóio- Para que, a ó, pergunta do escute. Zóio- A Escute pergunta que eu do tô Zóio é a terminando minha seguinte. fala. O próprio Mostre pra Jesus disse o nós. seguinte, ó. Eu vos Vamos ver ele levarei falando para agora. mim. Calma aí, cidadão. Não terminei, Tá não. virando igual Eu vos direitista, levarei Mateus. para mim mesmo. Pastor Para Sandro. que onde. Ele não deixa eu falar. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Se Jesus Ô, vai para o Mateus, céu, a gente acompanha ele. Se ele vai para a terra. E não existe esse negócio de divisão. 144 mil vai para o céu, grande multidão fica na terra, o outro vai para tal lugar. Não existe isso. Com Jesus, a promessa é: vos Tá, levarei para Meu que Deus do onde céu, eu ele estiver, voltou agora, vós foi? estejais também. Glória a Tô Deus nas doidinho para ouvir a alturas. resposta dele. Aleluia. Calma aí. Zóio, o Mateus acredita que os 144 mil são judeus e que eles vão pro céu. Mas, não, quem está dizendo é o texto que são judeus. Pois é, Se o são das Mateus 12 também tribos. acredita nisso. A questão não é se é Aí, judeu. aí, ó. E Não, João também acredita nisso, Adriano. Não, Eu meu João Deus do também céu. acredita assim. Todo mundo Bem acredita acredito. assim, A Adriano. questão agora é que o Ai, Zóio Jesus. fez uma pergunta que tem que responder o Adriano e o Mateus. Só que o Mateus arregou e começou a pregar como se estivesse no culto da igreja dele. Arregou não, eu respondi. Ele Arregou não não, eu vai respondi. responder a Eu pergunta respondi. do Zóio. Zóio, Quantos o Mateus ele respondeu essa perguntou, pergunta, ó, Zóio? ele perguntou quando os 144 mil no texto vão pro Quando céu. não, querido? Quando eu não? respondi. Não perguntou Eu falei quando, assim, ó, onde Ele não está perguntou dizendo quando, no tá vendo, texto- gente? O Mateus, Pronto, ele não tem onde está capacidade de responder dizendo, pergunta. No onde texto. está dizendo, onde está dizendo que os 144 mil vão para o céu? Eu respondi, os 144 Não. mil, os 144, Que só os 144 mil. Isso. Só os 144 mil. que só os 144, nenhum lugar, pronto, nenhum lugar diz Na que só verdade, era a 144 pergunta mil vão pro pro céu. defensa ali, né? Pro A Adriano. promessa de Jesus é a seguinte: para todo que creu nele, todo que o recebeu como Salvador, a promessa dele é João capítulo 14. Eu vos levarei para que onde eu estiver, vós sejais também. Se ele for para o céu, a gente vai.